Eis que levantou do mar uma grande tempestade, e o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, se aproximando, despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, porque estamos perecendo. E ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? E levantando, repreendeu os ventos e o mar, e se fez uma grande bonança. E ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ok, meus amados, você está no canal Boas Novas Shalom. E eu quero neste momento trazer ao seu coração uma mensagem que traz por título: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse questionamento, essa pergunta foi feita aos discípulos num momento que eles estavam vivendo uma grande aflição. Jesus estava indo em direção à terra dos Gadarenos. Ele adentrou no barco e os seus discípulos adentraram junto. E quando ele adentra no barco, a Bíblia diz que ele estava dormindo na polpa do barco. E se fez uma grande tempestade. O vento era muito forte. E os discípulos estavam desesperados, porque, sendo eles homens acostumados com o mar, com todo tipo de dificuldades no mar, porque eles eram pescadores, homens que estavam acostumados com essas dificuldades. A Bíblia diz que eles estavam sem recursos, eles não sabiam mais o que fazer. E justamente no momento que eles viam que estavam por perder o controle e que eles corriam um sério risco de naufragar, eles acordam Jesus e clamam por socorro. E a Bíblia diz que Jesus se levantou e deu ordens ao vento e ao mar que se acalmassem, e se fez uma grande bonança naquele momento. Então, meus queridos, eu quero dizer a você que existem tempestades na nossa vida que muitas das vezes elas são causadas por uma direção errada que nós tomamos. Uma escolha mal feita, ela pode atrair para a nossa vida uma tempestade, um vendaval. E o exemplo clássico que nós temos de alguém que tomou uma direção errada e Deus permitiu que uma tempestade fizesse ele mudar a rota do seu destino, foi o profeta Jonas. Quando Deus disse para que Jonas fosse até a cidade de Nínive, profetizar contra aquela cidade que haveria de ser destruída em 40 dias. Mas Jonas, diz a Bíblia, que tomou uma direção contrária. E no momento em que eles estavam no barco, e Jonas estava lá no fundo do barco dormindo, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade e o vento tomou conta de toda aquela situação, a ponto dos marinheiros ficarem desesperados. Enquanto não sanaram o problema, não atiraram Jonas ao mar, a bonança não se fez. Então, meus queridos, há tempestades nas nossas vidas que são causadas unicamente por escolhas erradas que nós fizemos. Se você toma uma direção contrária à vontade de Deus, não pode esperar outra coisa a não ser um vendaval ou uma grande tempestade que pode sucumbir com a sua vida ou talvez atrapalhar os seus planos, porque a vontade de Deus ela é soberana. Operando Deus, quem é que pode impedir, meus queridos? E existem tempestades que também são causadas por espíritos malignos. Eu imagino que era bem o tipo daquela tempestade, porque a direção que Jesus estava indo era a região de Gadara, aonde estava ali um homem que a Bíblia diz que estava oprimido por espíritos malignos, uma legião de demônios escravizava aquele homem, a ponto daquele homem viver no sepulcro, se alimentar de cadáveres, a ponto daquele homem ser preso e arrebentar com as correntes, e ninguém podia contê-lo,
Ele era um homem totalmente violento, possesso, oprimido, que vivia fora, afastado da sociedade, porque não tinha mais as suas faculdades mentais. Estava totalmente oprimido por demônios. E quando Jesus caminhava, indo em direção àquela cidade de Gadara, ele entra no barco e foi uma grande tempestade, um grande vendaval que fazia com que aquele barco estava a ponto de naufragar. Então imagine que aquela tempestade era causada por espíritos malignos. Outro dia tive vou dizer uma discussão, mas nós tivemos ali uma conversa acerca de assuntos teológicos. Então eu dizia naquela oportunidade que Satanás conhece Jesus desde quando ele vivia lá no céu. E quando Jesus veio para a terra, que ele nasceu de uma virgem e que ele começou ali a dar os primeiros passos na terra, eu tenho para mim que Satanás sabia quem era Jesus. Muitas pessoas acham que não, que Satanás estava procurando por Jesus para matá-lo. Mas eu tenho para mim que Satanás sabia quem era Jesus, porque quando este chegou diante do endemoniado gadareno, na mesma hora, ele disse a Jesus: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Na mesma hora ele sabia. E a Bíblia diz que diversas vezes que Jesus estava expulsando demônios, os demônios saíam tentando gritar que ele era o Filho de Deus, e Jesus repreendia e não permitia que eles saíssem dizendo à multidão que Jesus era o Filho de Deus. Então eu tenho para mim que os demônios já sabiam, eles estavam atentos a todos os passos de Jesus. Porém, amados, o que eles não esperavam é que Jesus fosse morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Isso eles não esperavam que fosse acontecer. Quando Jesus morre, ele pensa que já havia vencido. Mas ele estava, amados irmãos, só aguardando o terceiro dia para voltar à vida e completar a nossa vitória. Porque hoje, amados, se nós temos o direito de bater no peito e dizer que somos salvos em Cristo Jesus, é porque ele ressuscitou. Porque se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado, não teríamos nenhuma razão para proclamar a nossa fé, para dizer a todos a razão da nossa fé e esperança. Como o apóstolo Pedro disse que nós devemos dizer a todos a razão da fé e esperança que há em nós. Então, meus queridos, eu tenho para mim que aquela tempestade era uma tempestade maligna. E tem também, amados, aquela tempestade que Deus às vezes permite essa tempestade para nos provar, para ensinar algo, uma lição para nossas vidas, para nos trazer uma experiência nova. Existem tempestades que são simplesmente um permitir de Deus para que a nossa fé seja aumentada. Os discípulos, amados, até aquele momento, eles só conheciam um Jesus que curava os enfermos e que andava realizando milagres, que expulsava demônios, que saía pregando o reino de Deus. Mas os discípulos ainda não conheciam um Jesus que tinha autoridade de repreender o vento e a tempestade. E muitas pessoas dos dias de hoje não conhecem Jesus, que tem autoridade para repreender o vento e a tempestade. Porque se nas nossas vidas, amados, nós estamos passando por tribulações, por tempestades, por vendavais, nós devemos entender que se Jesus está no nosso barco, não precisamos temer, não precisamos nos preocupar. Foi o que Jesus disse aos discípulos. Em outras palavras, eu estou aqui, por que temeis, homens de pouca fé? Se Jesus está no barco conosco, amados, o vento e o mar, a tempestade, eles têm que bater continência para a presença de Jesus.
O vento pode até, amados irmãos, fazer o seu alvoroço, mas ele não pode derrubar o nosso barco, ele não pode fazer que o nosso barco sucumba, porque Jesus está no nosso barco. Ok, meus queridos? Se Jesus está no seu barco, não temas, creia somente, porque o vento e o mar têm que obedecer a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Há tempestades que nos servem de experiências. Há tempestades que são espíritos malignos tentando atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. E há tempestades que são simplesmente direções erradas que nós, às vezes, tomamos por falta de conhecimento ou, às vezes, por pura desobediência. E quando alguém toma uma direção errada, ele está sujeito a enfrentar a tempestade. Mesmo que os demônios se levantem com toda a fúria do mar e do vento, a Bíblia diz que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. Não temas se a sua vida está passando por turbulências. Jesus Cristo está caminhando na sua direção. Ele tem o seu caminho no meio da tempestade, no meio da tormenta. Saiba que o vento e o mar têm que obedecer a Jesus. Não tem como a natureza se opor a Jesus. Os discípulos não conheciam o Deus que tinha o poder de repreender as forças da natureza, mas Jesus estava presente para mostrar para eles que ele não só curava enfermos, que ele não só realizava milagres, como até o vento e o mar tinham que obedecê-lo, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas lhe são sujeitas. Então não temas que essa sua leve e momentânea dificuldade não são nada diante de Deus, diante do Cristo que perdoa nossos pecados, diante do Jesus que tem o poder de nos transportar na palma das suas mãos, de nos dar a vitória, de caminhar conosco em meio às dificuldades, em meio às ondas tempestuosas do mar desta vida. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta que não quer calar, amados. Os discípulos fizeram essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta ecoa nos anais da história. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer para você que este é a verdade, o caminho, este é a vida. E os discípulos continuaram a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer para você que este é o doce cantor de Israel. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer para você que este é o desejado das nações. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer a você que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero te dizer neste momento que este é aquele que era, que é e que há de vir para remir aqueles que esperam por ele, para arrancar deste mundo tudo aquilo que não procede, tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que não presta, para trazer para nós sol da justiça, para trazer para nós redenção, para trazer para nós consolo para as nossas almas. Este é aquele a quem a nossa alma ama. Este é aquele que encarnou-se, o Verbo vivo que desceu do céu. Aquele, amados, que está contigo neste momento, que está contemplando a sua momentânea dificuldade, que está resolvendo os seus problemas, que está assinando para você neste momento um cheque em branco e dizendo para você que a tua vitória será decretada neste momento em nome do Senhor Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que tem o poder para perdoar os seus pecados e dar-nos o direito de sermos ingressados na família de Deus, de sermos chamados filhos de Deus, nova criatura,
Em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Você está no canal Boas Novas Shalom, meu querido. Continue assistindo nossos vídeos, dando seu like e sempre compartilhando conosco aí dos nossos trabalhos aí, nos dando esse incentivo. Eu desejo que o Senhor também continue abençoando a sua vida, continue abrindo portas para você, que os seus desejos sejam todos colocados diante de Deus e sejam realizados. Eu agradeço a todos que colaboram com este canal. Muito obrigado, em nome de Jesus.